Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. A capitalização vem trazendo soluções importantes e interessantes para você, corretor de seguros, inclusive como garantia de outros negócios. No programa de hoje, nós vamos conhecer através da FENACAP todas essas possibilidades. O programa seguro já está no ar. E para falarmos hoje bastante sobre capitalização nas suas diversas formas, nada de receber o Natanael Castro, diretor executivo da FENACAP. Natanael, muito obrigado por ter vindo até aqui. Tivemos contatos recentes, vamos falar um pouquinho do Conec, mas é um prazer ter você aqui trazendo essa possibilidade, esse ramo de negócios aí para o corretor de seguros também se atentar que é possível fazer bons negócios. Obrigado aí pela tua presença. Boris, muito obrigado. Eu que agradeço na figura da FENACAP, né, a instituição que a gente representa aqui, a oportunidade de estar aqui com você nesse programa relevante, com grande audiência, que é o Programa Seguro, para falar um pouquinho da capitalização. Eu acho que a gente vai aproximar um pouquinho mais esse assunto dos corretores. Pessoal, viu vocês lá no Conec, eu quero começar por aqui. Como é que foi a experiência? Era o que vocês esperavam? Muitos contatos? Como é que o corretor de seguros recebe aí as empresas de capitalização, a FENACAP, como uma possível e real possibilidade de parceria com o corretor? Como é que foi essa experiência? Eu acho que a experiência foi muito positiva, né? Nós tivemos a conversar com algumas empresas que tiveram estandes lá, a oportunidade de estar presente no Conec, e foi muito positivo a repercussão, né? Muitos corretores procuraram estandes das companhias que estavam lá presentes, perguntando, procurando como, na verdade, o corretor pode se inserir nesse mercado, né? Então, acho que foi uma aproximação muito positiva. Eu tenho certeza que para os próximos teremos mais empresas presentes. Legal. A FENACAP hoje acolhe quantas empresas de capitalização nas suas diversas formas de atuar? Nem todas atuam do mesmo produto, da mesma forma. Quantas empresas compõem a FENACAP hoje? A FENACAP tem uma característica muito interessante, porque ela compõe 100%, ela representa 100% do mercado de capitalização, ou seja, todas as empresas estão lá dentro. Legal. Né? Então, nós temos hoje 17 empresas, né, que participam aí dos debates, grupos de trabalho, comissões. Então, é um debate muito rico e importante, consolida e representa 100% do mercado de capitalização. O interesse da FENACAP em despertar, mobilizar, a palavra que você quiser usar, para o corretor de seguros tradicional, uma possibilidade de negócio surgiu como entre vocês? Como é que surgiu? Olha, vamos conversar com o corretor, que eu acho que faz sentido uma conversa. Como é que surgiu isso? Não, ótima pergunta, Boris. Nós tivemos até recentemente, né, alguns encontros, né, e a gente percebe claramente que a capitalização, porque ela tem 6 modalidades, a capitalização não é uma coisa monolítica, né? Nós temos 6 modalidades. Dessas modalidades, a que mais conhecida é a que a gente chama de tradicional, comercializada em bancos, né? Mas nós temos outras opções, né? E essas opções têm a cara do corretor, né? Nós temos, por exemplo, a modalidade de incentivo, que serve para fazer promoções. Os corretores atendem empresas, grupos econômicos. Com certeza, em algum momento da história daquela empresa, ele vai fazer uma promoção, vai fazer alguma ação comercial que precisa de um sorteio. A capitalização é uma ferramenta importante para viabilizar essa promoção. Legal e obrigatória. E tem um detalhe. Nós só temos 2 formas de viabilizar uma promoção. Ou você entra através de um processo no Ministério da Fazenda, ou você faz com empresa de capitalização. Então, é uma alternativa boa, interessante, moderna e muito ágil para que empresas possam efetivar promoções. Essa é uma modalidade. Nós temos outras modalidades como instrumento de garantia. Instrumento de garantia é uma modalidade que existe na prática há mais de 20 anos.
ela está muito focada hoje na questão de garantias locatícias, mas nós tivemos aí recentemente, aí respondendo a sua pergunta, alguns movimentos no legislativo brasileiro que viabilizaram a introdução da capitalização dentro de um edital de licitação. Então, antes a capitalização não podia ser uma garantia num processo licitatório. E ela passou a ser, então, uma possibilidade, né? uma possibilidade concreta. Com isso, se abriu uma oportunidade imensa e nós pensamos, poxa, quem é que pode, na verdade, impulsionar esse mercado? São os corretores. Claro. Porque eles conhecem a necessidade de uma prefeitura, no governo estadual, de uma empresa. Então, assim, a gente vê essa modalidade de instrumento de garantia como uma grande alavanca para os negócios do corretor. Existem, claro, diferenças, né? E talvez a gente não consiga hoje aqui dar uma aula, mas depois a gente conversa sobre isso. O modelo de garantia tradicional, ele tem um monte, né, bastantes exigências para você chegar num denominador final de conceder aquela garantia ou não. Um contrato um pouco mais diferente, não vou dizer mais elaborado ou menos, mas pelo que nós conversamos, a capitalização ela é mais simples. Mas eu queria que você realmente confirmasse o que eu estou falando e também você me falou algo interessante, a questão como é que ela é calculada, que são também cálculos para chegar num prêmio diferente. Se você conseguir explicar aqui, eu vou agradecer. Eu vou partir de um exemplo bem simples, o Boris, que na verdade é o que está acontecendo hoje já, que é o dia a dia. Nós temos aí uma participação relevante no mercado de locações, onde a capitalização ela é um instrumento de garantia hoje muito utilizado pelo mercado, né? Para você ter uma ideia, um levantamento recente que a gente tem aqui de números de São Paulo, cerca de 15% das garantias locatícias são hoje com capitalização. Verdade. Tá? Coisa que há 20 anos não era um fato, né? E aí, então você tem, na capitalização, uma negociação entre as partes, ou seja, no caso de uma garantia de locatícia, o locador e o locatário. Eles negociam qual é o valor da garantia. Então, se eu, locatário, sou um cliente de risco muito bom, o locador vai olhar e vai demandar uma garantia X. Se eu já sou um cliente com risco um pouco mais elevado, ele vai solicitar uma garantia um pouco maior. Então, a negociação é entre as partes. A sociedade de capitalização, ela entra viabilizando o instrumento, né, e sendo guardião da reserva que vai ser utilizada em eventual, digamos assim, inadimplência contratual. Entendeu? Nesse caso, sem querer te interromper, antigamente eram dá um adiantamento de 3 meses de aluguel, ou um fiador, etc. e tal. Nesse aspecto, a capitalização ela simplifica a operação. Você pode até pedir uma garantia um pouco maior, porque o custo realmente é atrativo. Essa é a diferença. Você pode ter você pode ter maior garantia por uma burocracia praticamente zero. Sim. A lei do inquilinato, ela prevê algumas garantias, tal qual a lei das licitações, como eu comentei. Então, no caso da lei do inquilinato, a caução é limitada a 3 aluguéis. No caso da capitalização, você não tem essa limitação, né? E, poxa, pedir um fiador é uma coisa terrível, né, Boris? Né? Ninguém quer. Então, ninguém quer, né? Então, assim, é um instrumento moderno, é ágil, é passível de negociação entre as partes. Isso dá muita liquidez, isso é importante, claro. Porque quando acontece uma inadimplência contratual, o processo de liquidação desse sinistro, vamos chamar assim, né, que seria a execução da garantia, é muito ágil, né? Tem companhias que trabalham com a documentação toda pronta, trabalham com prazo de um dia. Poxa. Então, assim, é muito ágil, né? Então, isso dá segurança para as partes, no caso aqui, com o meu exemplo, o locador, né? E também para o locatário uma flexibilidade muito maior, né? Legal. Maior. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas eu quero voltar com você para a gente falar das outras garantias, as licitações, etc., que é uma coisa um pouco mais elaborada. Também quero uma outra aula sua para a gente poder deixar os corretores e as corretoras bastante interessados, Perfeito. Tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Oi, somos a Surrai. Uma seguradora que te entende de verdade e que oferece a proteção que cabe no seu bolso para você rodar sempre tranquilo. A Surrai tem seguro para carro, tem seguro para moto, tem seguro para caminhão, vans e bugs. Tem seguro para todo mundo. Tudo com assistência 24 horas e guincho para até 500 quilômetros. Você pode ter seguro sim. Peça já uma cotação para o seu corretor e vem para a Surrai. Todo mundo tem algo com que se importa muito.
Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Começa a partida na Arena do Gazeta Esportiva. Nossos repórteres invadem a área e passam a notícia com categoria. Os craques dão um olé no marasmo e dominam a visão de jogo. Olha os comentaristas aí. Eles têm experiência, conhecem os bastidores e fazem toda a diferença. A capitã movimenta o time, valoriza o melhor de cada um e joga pra torcida. Uma goleada, hein? Dominou, apurou, bateu! É Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6h. Com Allianz Residência, você fica pronto para viver o melhor. Assim como a Vânia e a Valéria, que abrem as portas da sua casa para cuidar da comunidade. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. Toda boa história é cheia de surpresas. Elas podem aparecer em uma aventura, em um momento comum do dia a dia, ou quando a gente menos espera. O mágico das histórias é não saber o que vai acontecer. Com o seguro de vida Icatu, você vive todas com mais proteção. Icatu Seguros, para todos os capítulos da sua história. Poluição, desmatamento, aquecimento global. O que nos resta? Um videocast que busca soluções reais e possíveis para os problemas do nosso planeta. O que nos resta? Confira no canal do Jornal da Gazeta no YouTube, no seu tocador de áudio ou no aplicativo da TV Gazeta. Com Allianz Vida, você fica pronto para viver o melhor. Assim como a Wilma, que mudou a história de muitas mulheres através do artesanato. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. No fim da tarde, quando tudo acontece, é hora de se atualizar com as principais notícias do momento. Do trânsito ao transporte público, da previsão do tempo à prestação de serviços, a informação é prioridade no Gazeta News. De segunda a sexta, 5:45. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje, batendo um papo com Natanael Castro, diretor executivo da FENACAP. Antes do intervalo, eu já te desafiei, você já teve um tempo aí para pensar. E o resto? Uma garantia de licitação, uma outra garantia de obra, onde e como o capitalização pode ajudar o corretor? Perfeito. Boris, era um pleito do mercado de capitalização inserir a capitalização como uma possibilidade na lei das licitações. Isso era uma demanda muito antiga. Isso foi obtido, recentemente, em 2023. Com essa introdução da capitalização como uma possibilidade, nós abrimos um mercado totalmente novo, inclusive para as próprias empresas, porque a modalidade de instrumento de garantia, ela existe formalmente na regulação da SUSEP desde 2018, mas ela foi muito sempre voltada para aluguel. Agora não, agora com a questão da licitação, a gente abre um panorama, um horizonte muito maior. Existe um estudo de mercado na FENACAP, que a gente chama de potencial de mercado,
onde nós estimamos o potencial de crescimento do mercado para todas as modalidades. A modalidade que tem mais potencial de crescimento, em função desse mercado virgem que nós temos, é exatamente a modalidade de instrumento de garantia. Pra você ter uma ideia, hoje essa modalidade está faturando algo em torno aí de 4 bilhões por ano. Tá? A perspectiva, uma vez atendida essas condições, e aí o seu programa aqui, essa mensagem sendo levada para os corretores, ela viabiliza essa trajetória, a gente tem um potencial de chegar a 22 bilhões em 4 anos. E por que isso? Porque existe um mercado muito grande no Brasil, carente de garantias. Eu vi uma coisa interessante outro dia, que assim, o mercado brasileiro precisa de um pacote de soluções de garantia para dar legitimidade e segurança para os negócios. Sim. Nós temos seguro-garantia, obviamente, uma excelente ferramenta para isso. Temos outras, mas a capitalização se insere nesse contexto, sendo uma garantia que pode ser a principal ou mesmo complementar dentro de um processo. Vou dar um exemplo para você. Recentemente nós tivemos aqui a publicação de um edital do túnel aqui de São Paulo. Né? A capitalização está lá. Então isso é uma coisa nova. Então, assim, já está, as empresas, né, as prefeituras, os governos estaduais, já estão entendendo e colocando a capitalização como uma possibilidade nos editais. Então, isso vai gerar um movimento muito positivo para que a gente possa crescer e atingir esse número de 22 bilhões. Né? Agora, Natanael, a burocracia. O seguro-garantia não é uma tarefa fácil. Você precisa estudar o edital, você precisa entender o que você tem que cobrir, etc. e tal. E tem uma porção de exigências na licitação que é realmente... Tanto quem vai dar a cobertura, enfim, não é uma tarefa tão simples quanto parece. Para a capitalização, é um processo um pouco mais simples? Essa é a minha primeira pergunta, depois eu engato mais um. Tem um desafio aí, tá, Boris? Não vou negar. Né? O desafio é exatamente nós, enquanto indústria, né, nos aproximarmos dos elaboradores dos editais. Okay. Então, esse trabalho está acontecendo agora. Tá. Né? Nós tivemos recentemente um evento em Belém do Pará, que é a COP30, né? E a Cineseg preparou lá uma Casa do Seguro. Né? Foi um evento onde nós tivemos aí durante 10 dias discussões sobre sustentabilidade, etc, etc. E teve um dia específico onde nós tínhamos uma pauta focada em infraestrutura e projetos de grande porte. E na oportunidade houve toda uma discussão em torno disso e nós lançamos um guia, tá? Um guia de seguros e capitalização voltado para PPPs e concessões. Okay. E como é que esse guia surgiu? Ele surgiu da necessidade exatamente de explicar como que o seguro garantia, como a capitalização podem servir de ferramentas para dar essa garantia nesse pacote de garantias que eu mencionei anteriormente. Então, isso é uma coisa nova que aconteceu agora em novembro. Sim. E nós temos um desafio agora que é nos aproximarmos cada vez mais das entidades, que são, na verdade, as elaboradoras dos editais, e colocando a importância e explicando como colocar a capitalização. Então, o guia, ele vem ao encontro dessa necessidade. Nós já estamos preparando já um segundo guia, que é um guia mais técnico-operacional, com sugestão de cláusulas, explicando exatamente e de forma pormenorizada como introduzir a capitalização num processo de licitação ou de negociação de contratos privados, tá, Boris? Porque estamos falando de licitação aqui, que foi uma demanda de governo, né? Mas a gente tem também os contratos privados. Claro. Então, assim, a gente entende que a capitalização, ela é, sem dúvida, e vai ser um complemento importante, tal qual foi no seguro-fiança, na questão da locação. Né? O seguro-fiança... Claro, transformou. Né? Transformou o mercado, aquela... a capitalização veio como uma coisa complementar e hoje representa cerca de 15% do mercado. E soluciona muitos problemas que o fiança não consegue solucionar. Aliás, nós colocamos aí também esse guia, parabéns. Quem está nos assistindo vai poder baixar o QR Code ou em qualquer uma das apoiadoras, lá no site das apoiadoras vai estar disponível. E pelo que eu vi, eu já quero ler, vou passar a mão nesse que você trouxe, mas é uma leitura obrigatória para o corretor que gosta dessa área, que tem necessidades nessa área. A questão do comissionamento sempre foi uma discussão entre capitalização, seguro-fiança e no garantia eu acho que vai ser igual. Tem formas diferentes de olhar
questão de comissão, sobre o que ela vai, sobre o que ela não vai? Esse é um ponto importante, né, Boris? Porque o comissionamento de seguro é feito em cima de um percentual do prêmio, né? Sim. Então vai lá e estabelece percentual. Na capitalização é um percentual do valor da garantia. Vou dar um exemplo para você. Um produto bancário, por exemplo, né? Então até um produto de garantia locatícia, né, da modalidade. Você vai lá, faz um contrato de locação e digamos que o título seja um título de R$10.000, tá? Aí os corretores lá negociam com a sociedade de capitalização e estabelecem lá um percentual, que nesse mercado gira em torno aí de 3 a 4, 5%, dependendo do volume da operação, né? No caso da capitalização para grandes obras, né, e contratos privados, a lógica é a mesma. Só que o percentual não será esse. Por quê? Porque você precisa também, esse é um ponto importante, tá, Boris? Remunerar a reserva que está sendo colocada em garantia. Tá. Então, hoje, a reserva de um título de capitalização para locação, ele tem uma remuneração que é TR. Então, assim, não é um investimento, obviamente, né, Boris? Você está, na verdade, construindo e colocando um instrumento de garantia. Quando você olha, por exemplo, a capitalização para uma obra, né, para um contrato de licitação, um contrato público, está aportando o valor do recurso ali, ele vai querer uma remuneração um pouco melhor, até porque são contratos longos, claro. 5 anos, 10 anos. Claro. Então, o mercado já começa a trabalhar uma remuneração adicional da reserva, que é a garantia. Então, está se pensando já em IPCA, mais uma taxa fixa, né? Uma taxa fixa qualquer, e aí a remuneração não vai ser os 5%, mas ela é muito relevante, porque ela é em cima do montante da garantia. Legal, Natália. Eu acho que a gente vai ter que falar muito sobre isso, explicar em outras oportunidades, trazer aqui as empresas de capitalização que realmente operam focadas para ajudar a esclarecer ainda mais. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta eu vou convidar você para mandar uma mensagem para os corretores, repetindo aqui por que vocês se aproximaram desse mercado, o que vocês esperam e o que a sua entidade pode fazer pela gente, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, está muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, ele falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna e retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Agilidade, transparência, imparcialidade. A informação que você quer com a credibilidade que você exige está no Jornal da Gazeta. De segunda a sexta, 19h. Este é o Felipe
Márcio? Às vezes, Felipe Márcio esquece que ele tem 20 anos longe das quadras. Mas sabe o que o Felipe Márcio também tem? Seguro de vida individual. E só porque ele é o Felipe Márcio, ele conta com indenização quando algum imprevisto acontece. Quando ele precisa, a gente resolve. Porque nesse momento, ele é a pessoa mais importante do mundo. Seja importante como Felipe Márcio. Faça um seguro vida individual Tóquio Marine. Tóquio Marine resolve. Com a Allianz Auto, você tá sempre pronto para viver o melhor. Com certeza, pai. Assim como o Everaldo, que utiliza seu táxi para inspirar seus passageiros. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. Domingo tem majestoso. Corinthians e São Paulo. A melhor cobertura desse superclássico você confere no Mesa Redonda. Veja também a disputa entre Palmeiras e Mirassol e o pós-jogo de Guarani e Santos. Participam do debate o ídolo do timão Tupanzinho e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo super agradável, super interessante, cheio de novidade com o Natanael Castro, diretor executivo da FENACAP. Eu vou te entregar a câmera, o microfone já está com você, tem um monte de corretor te assistindo. Faça aí um apelo, uma exposição de motivos que esse corretor deva se interessar pela CAP, deva procurar as empresas, enfim, que operam pela CAP para realmente se inteirar melhor, até que a gente volte aqui para explicar mais. Câmera sua. Tá ótimo. Bom, Boris, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que falar diretamente com o corretor é importante porque estamos demonstrando aqui todo um potencial de negócio, né, para atender o seu cliente corretor com relação à modalidade de instrumento de garantia. Contratos públicos, contratos privados. Eu acho que o corretor ele vai conseguir entender rapidamente e identificar oportunidades no seu dia a dia que vão levar a capitalização a outro patamar, tal qual aconteceu, como eu dei exemplo aqui, no mercado de locação, que a gente começamos do zero ali, né? Hoje temos quase 15% do mercado aqui em São Paulo, mas eu acredito que a gente vai conseguir ser uma solução de complementaridade a todo o pacote de garantias que hoje a indústria de seguros coloca à disposição do corretor. E o corretor, mais do que ninguém, conhece as necessidades do seu cliente, né? Então, eu tenho certeza que você, corretor, vai provocar uma sociedade de capitalização para te dar uma boa solução e atender de uma forma correta, ágil, simples, moderna o seu cliente. Legal, Natanael. E sempre lembrando também que existem várias modalidades, por isso que nem sempre uma provedora, né, uma empresa vai te atender num produto, talvez você tenha que conversar com mais do que elas, não para concorrer, não é bem isso, mas para entender as diversas modalidades aí que são realmente bastante amplas, tá bom? E essa modalidade, Boris, ela está chamando a atenção de muitas empresas que até o momento não operam com modalidade de instrumento de garantia. Então, eu tenho certeza que muito em breve, mais da metade do mercado de capitalização, as 17 empresas, estarão operando com modalidade de instrumento de garantia, quiçá daqui a pouco 100%, porque é a grande oportunidade, é onde a gente enxerga o maior potencial de crescimento do nosso mercado. E viva a concorrência, né? Viva a concorrência. Natanael, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Mais uma vez, obrigado aqui pelo teu deslocamento, para vir conversar com a gente, trazer essa novidade. Tenho certeza absoluta que esse tema daqui para frente vai ser latente aí no mercado, muita gente querendo saber mais e nós vamos dar um jeito de trazer essa informação. Obrigado mesmo pela tua presença. Pois é, Boris, eu acho que esse ano agora de 2026, né, que começou há pouco tempo, né, estamos aí iniciando essa jornada, vai ser um ano muito profícuo para a capitalização e para os nossos amigos corretores. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento
Porto Seguro Consórcio, nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Sul América Saúde Integral, para você viver melhor por inteiro. Zurich, proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo, especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz, você pronto para viver o melhor.